Suicídios de estudantes assustam pais, causam comoção nas redes sociais e criam reflexões em escolas. Em um intervalo de pouco mais de 10 dias, 2 alunos de um dos mais tradicionais colégios de São Paulo se mataram em casa. Nota da escola informando sobre um dos casos causou comoção e fez surgir relatos nas redes sociais de outras mortes, confirmadas ou não. Para prevenir mais casos, o colégio organizou rodas de conversa sobre o assunto com os alunos. Professor Vila, são 2 alunos do ensino médio do Colégio Bandeirantes, aqui na Rua Estela, um dos mais tradicionais e conceituados de São Paulo. Essa notícia tomou as redes sociais e assustou, obviamente, pais e estudantes de escolas particulares. E mais 2 outros casos, pelo menos. O Colégio Agostiniano São José, uma instituição católica da Zona Leste, informou que foi registrado um caso de suicídio na semana passada e um outro aluno do Vértice, na Zona Sul, também se matou, só que esse caso é do ano passado. A escola, assim como o Bandeirantes, aparece sempre no topo dos rankings, das notas do Enem, tem altos índices de aprovação das melhores universidades do Brasil e do exterior, mas alguns especialistas ouvidos pelos jornais afirmam que esses casos aumentam principalmente nos períodos de prova. Eu acho que exige muita reflexão, estudo, que os especialistas se debruçam sobre isso. As escolas parece que já estão iniciando esse processo para entender, né, o que é que está acontecendo. O grau de exigência é muito grande, o número de aulas, idem, de estudo, de provas. Há uma pressão familiar. Eu estou gastando muito dinheiro, portanto você tem que entrar na faculdade Z, na universidade Y, certamente isso ocorre, pode não ser evidentemente dessa forma direta, mas isso fica implícito. Então esse grau de exigência é muito grande, e aí as pessoas estudam e não são felizes, né? Optam por profissões que nem sempre são aquelas que eles gostariam, mas porque a família muitas vezes pressiona, isso é terrível e ocorre, né? E a grande questão é que as escolas vão ter de realmente entender o que está acontecendo, né? Ver se realmente o fundamental é formar o aluno para entrar no vestibular e se entrar na profissão que a família muitas vezes determina, ou se está educando no sentido integral, né? Precisa perguntar nas suas escolas quanto tempo se dedica à literatura, ao cinema, ao teatro, ao lazer. Não hoje é fazer cruzinha, professor. Então, é um negócio... decoreba, não há uma formação humanista nisso, professor. Isso. Eu gostaria até de dar a minha experiência, eu já tenho 80 anos, acho que já posso. Eu faço 80 esse ano. Eu orientei meus filhos e minhas netas e netos da seguinte forma. Você não é obrigado a entrar na USP. Você não está preparado na vida para fazer vestibular. Você tem que se preparar para a profissão que vai exercer. Se você estudou o ano inteiro e não entrou, é porque não caiu o que você sabia. Mas o que você aprendeu, então você não perdeu o ano. Porque você não está aqui para entrar na faculdade. Você está para se preparar para a profissão que vai... Porque também ninguém formado com 24 anos, com 25 anos, vai exercer o comando daquela profissão. Ele vai ser procurado, seja engenheiro, advogado, né? Ele vai ser procurado aos 30, 32, 35 anos. Então ele tem que se preparar para a idade dos 30 e não para a idade dos 18. Não é? Eu acho que isso deu certo. Para mim deu certo. Sim. Se minha filha repetisse, passaram. Mas se repetisse não haveria nenhum problema. É porque não caiu o que ela estudou. Mas como estudou, não perdeu o ano, porque ela se preparou e o que ela estudou não esquece. Eu acho que esse tem que ser o diálogo. Porque estão perdidos. Eu li a matéria toda aqui, os pais não sabem o que fazer, o professor não sabe. Como é que pode 2 alunos de 2 colégios famosos aqui se matar? 16, 17 anos. Qual é o problema de vida que tem um jovem desse, né? E ver que a notícia diz que isso cresce nas proximidades das provas. Então está faltando diálogo na família. É verdade, tem que entender também, creio, que nós estamos passando por uma maior revolução tecnológica da história, a maior da história. Nunca ocorreu num prazo tão curto de tempo tantas mudanças. Verdade. E tantas novas profissões que surgiram. Tem profissões que as pessoas falam, eu simplesmente não sei. Falo, não sabia o que faz isso, que faz aquilo e tal. Então as profissões tradicionais
muitas vezes perdem a sua importância, surgem novas profissões, novas formas de relações de trabalho, o espaço doméstico volta a ser um local de trabalho, como foi antes da Revolução Industrial, quando havia o sistema doméstico de produção na Inglaterra, o que é curioso, como o capitalismo recria formas de produção pré-capitalistas, né? Essa dá uma boa discussão, e essa mudança tecnológica muito radical em curto espaço de tempo. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, apesar de eu tentar fazer tudo o que eu sou obrigado a fazer por dia, eu faço uma listinha, eu estou sempre atrasado. Com toda a tecnologia que eu uso... Eu também peço desculpa o dia inteiro. Então eu falo, não consegui fazer, falta isso, falta aquilo. Eu falo, caramba, e hoje eu tenho um instrumental enorme. Eu quando, o primeiro emprego em São Paulo, logo depois fui promovido, que eu peguei a época do milagre econômico, aí eu fui ser kardecista. Aí um sujeito falou, você é espírita? Eu falei, não... Era uma coisa chamada Kardex. Tem umas gavetas que você puxava, virava o negócio e você colocava assim, turbina 010, gerador 020, rotor 011, até hoje eu guardo, é da usina de Ilha Solteira. Então, aí você colocava isso e fazia o cadastro da turbina da unidade 4. Hoje, em 1 segundo, você faz isso no computador, você não precisa ficar anotando, né? Mas era um outro momento. Então, essa mudança, o fim de uma série de profissões e de trabalhos no interior dentro das empresas, né? Essa mudança muito rápida. A escola, como é que ela se adapta a essa mudança tecnológica, né? A mudança, a família mudou também, né? O papel da família que tinha meio século, ou há 40 anos, ou há 30, hoje é outro. As famílias hoje são pequenas, geralmente tem muito poucos filhos, né? Diferente no passado, que as famílias eram grandes. O papel da mulher está fundamentalmente vinculado ao mercado de trabalho. Como é que ao mesmo tempo ela é mãe e é profissional? Como é que o pai que teria de ser pai e ao mesmo tempo profissional? Negócio complicado, e isso tudo vai para a escola. E essas escolas, em que não é só nessas, mas vamos pegar o caso da notícia, são escolas muito caras. Os pais muitas vezes se esforçam ali para pagar. Não, e depois de formado, professor, desculpe interromper, o senhor falou das profissões tradicionais. Sim. Você se forma advogado, forma médico, engenheiro, não importa. Ele vê que os formados não conseguem se definir na vida, ganhar dinheiro. Sim. Se formar como um profissional. Tem uma inserção no mercado de trabalho de forma vitoriosa muito rápida. Quando me formei, fui na ordem, consegui meu OAB 17.863. Hoje tem 500 mil. Sim. Quer dizer, em todo o curso que me antecedeu, havia 17 mil advogados, que aquilo é sequencial. Hoje tem 500 mil. É uma loucura. É uma loucura.